Tudo bom, gente? Fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente hoje, um vídeo menos opinativo e mais informativo. Vai ter minhas opiniões também, claro, mas tentando esclarecer esse bicho esquisito que a gente está chamando aí de orçamento secreto, ou de mensalão do Bolsonaro, ou de tratolão, tratoraço, as famosas emendas do relator. Vamos entender com calma como é que isso funciona e quais são os problemas. Para entender as emendas do relator, a gente tem que entender primeiro o que é uma emenda parlamentar. Quando a gente fala em emenda parlamentar nesse contexto, a gente está falando de emendas parlamentares ao orçamento da União. É como uma emenda num projeto de lei ou uma emenda num projeto de reforma de emenda constitucional. É um acréscimo que o parlamentar faz no orçamento da União, certo? Então a gente tem a lei orçamentária que vai definir para onde vai o dinheiro do Estado, o dinheiro do orçamento, e os parlamentares têm direito a pegar uma parte desse orçamento e destinar de acordo com os seus interesses, de acordo com a sua base parlamentar, sua base eleitoral. A ideia básica é que, como os deputados e senadores eles são representantes do povo e tem uma base eleitoral específica, o deputado do Rio de Janeiro, que foi eleito com um discurso apoiando, digamos, o combate às milícias, ou então um deputado do Mato Grosso com discurso apoiando a produção agrícola brasileira. Então, seria interessante que esses deputados e senadores eles tivessem acesso a uma parte do orçamento para dar incentivo aos projetos que ele foi eleito em defesa de. Então, é um mecanismo correto, justo e muito utilizado em democracias, certo? Como é que funciona normalmente essas emendas parlamentares? Nós temos o principal, típico mecanismo é a emenda parlamentar individual, onde você tem um valor específico, digamos, 20 milhões do orçamento vai para o gabinete de cada deputado, não importa se o deputado é de oposição, se é de situação, se é líder do governo, vai um valor específico para cada deputado e para cada senador. Há também algumas emendas que podem ir para bancadas estaduais, bancadas específicas temáticas, mas, em geral, elas são minoritárias. Elas pegam um valor menor do orçamento se você comparar com as emendas individuais. O que mudou mesmo foi que em 2020, note, 2020, se criou a emenda parlamentar do relator. Quem é esse relator? É o relator do orçamento, o relator da lei orçamentária anual. E se reservou um valor absurdo, muito mais alto do que o normal, para as emendas do relator. Então, o relator do orçamento tem um valor elevado de dezenas de bilhões de reais que ele define para onde vai ser distribuído. E o que é pior, como é que isso é utilizado na prática? Esse relator do orçamento, ele aproveita momentos de votações importantes para o Congresso, visto que o relator é aliado do Lira, por consequência do Centrão, por consequência do Bolsonaro. Ele pega as votações que são críticas ao governo, que são importantes para o governo, e aí, no momento dessas votações, nos dias anteriores às votações, ele libera essas verbas para deputados específicos e senadores específicos, caso esses senadores e deputados votem a favor da ideia do governo. Consultando aqui, rapidamente, o portal da transparência, a gente pode verificar como que mudou os valores das emendas parlamentares. Você pega aqui, no ano de 2017, nós tivemos 10 bilhões de emendas parlamentares empenhadas e 2 bilhões gastos. Estou ignorando aqui as vírgulas, tá?
Em 2018, foram 11 bilhões empenhados e 5 bilhões gastos. Em 2019, 12 bilhões gastos, 5 bilhões empenhados. Valores próximos ali. Aí, 2020, quando se cria a emenda ao relator, 35 bilhões empenhados, 16 bilhões gastos. E agora, no ano de 2021, que ainda não acabou, 22 bilhões empenhados e 11 bilhões gastos. Para quem não entende a diferença entre empenhado e gasto, empenhado é quando a gente reserva uma parte do orçamento, que aí impede que seja gasto em outros lugares, separa o dinheiro, ó, isso daqui vai ser gasto em tal coisa. E a gente entende como pago, como gasto, quando realmente o projeto é executado. Então, se eu estou contratando uma empresa para fazer um viaduto, por exemplo, eu separo uma parte do orçamento para ter a segurança jurídica de que esse dinheiro vai estar ali separado, para quando a empresa concluir a obra, eu pagar a empresa. É essa a diferença. E aí você ainda nota o seguinte detalhe: quanto desse orçamento de emendas ao relator é separado desse orçamento total de emendas? Vamos aqui, ainda no portal da transparência, a gente pega, deixa eu abrir aqui a tabelinha, tabela referente ao gráfico. No ano de 2020, nós tivemos... Cadê? Desculpa aqui a demora, gente. Tabela referente ao gráfico. No ano de 2020, nós tivemos 19 bilhões empenhados pelo relator geral e 7 bilhões gastos pelo relator geral. 19 bilhões dos 35. 7 bilhões dos 16. Aproximadamente metade, um pouco mais da metade dos empenhados e um pouco menos do gasto. Em 2021, a coisa é muito similar. Nós temos aqui 9 bilhões empenhados pelo relator, de um total de 22, e 3 bilhões e 800 milhões pagos pelo relator, de um total de 11 bilhões. São valores extremamente mais altos. O normal de uma emenda individual, de um deputado ter uma emenda individual, é na casa dos 20 milhões, 10 milhões, 30 milhões. A gente está falando aqui de dezenas de bilhões. E o que é pior, a gente não tem o acesso de como foi feita essa decisão do relator de, eu passei essa verba para o gabinete do deputado tal ou para o gabinete do deputado fulano ou cicrano. A gente não tem isso. É tudo botado num único saco e a gente não tem como verificar qual deputado no final recebe esse orçamento e qual deputado recebe em que momento, quanto foi. Está ali tudo como se fosse do relator, tudo como se fosse um cara só. Vamos entender que essas verbas, essas emendas parlamentares, não é dinheiro botado na mão do deputado, não é dinheiro vivo. É um dinheiro do orçamento que é empenhado para projetos. Então, esse dinheiro ele vai ser transformado em compra de ambulâncias para uma prefeitura, construção de hospitais, construção de viadutos, um projeto educacional e coisas do gênero. É claro que, exatamente por causa da falta de transparência, a chance de você ter desvios e superfaturamentos é bem maior do que se a gente soubesse claramente quanto cada deputado e cada senador está recebendo e por quê. Como a gente não sabe, fica mais difícil do que já é difícil normalmente rastrear essas manobras e corrupção. Mas esquecendo a corrupção, vamos dizer que todos os gastos foram feitos honestos, com empresas eficientes, sem superfaturamento, sem propina, sem nada. Vamos dizer que tudo fosse nos conformes. Ainda assim, o que está ocorrendo? Nós temos dezenas de bilhões do orçamento federal que estão sendo destinados com o intuito de garantir votações no parlamento. É diferente de você ter uma verba na mão de um deputado para atender a sua base eleitoral. Porque a partir do momento em que eu defino que o deputado A recebe X bilhões, 20 bilhões, o deputado B recebe
100 milhões e o deputado C não recebe porque é da oposição, a gente vai ter um desequilíbrio do orçamento. Você vai ter com que, por exemplo, você, eleitor do deputado de oposição, não vai ter nem vai ver a cor do dinheiro que está sendo gasto. Já aquele deputado da situação vai ter 50 milhões para gastar de acordo com seus interesses. Então, isso é parecido com mensalão? Sob um certo ponto de vista, sim. Por quê? O que era um mensalão? Vamos lembrar o que era o mensalão. Segundo o Roberto Jefferson, o governo pagava uma mensalidade de 30 mil reais, note o valor, 30 mil reais, para cada deputado votar a favor no Congresso. Por mês, 30 mil reais por mês. Só que aí era dinheiro vivo, que caía na mão, na conta do deputado e do senador, e pronto, ele gastava indo para Dubai, gastava para comprar tubaína, o que quer que seja. Agora a gente está falando de bilhões, não são mais 30 mil mensais. 30 mil mensais com 500 deputados, 80 senadores, 600, vamos arredondar. 30 mil mensais vezes 600 vai dar uns 20 milhões por mês, que daria 200 milhões no ano, 300 milhões no ano aproximadamente. Agora a gente está falando de bilhões de reais, que obviamente são gastos em projetos, então não cai direto na conta do parlamentar, mas que são usados com interesses pessoais de acordo com o momento político e o alinhamento político. Então nós temos uma quantidade muito maior do nosso dinheiro, muito maior, que está sendo usada de uma maneira não 100% desonesta, mas que está sendo usada com desvio de finalidade. Não é mais o dinheiro público sendo usado de acordo com prerrogativas do orçamento público para ser posto em A, B ou C. A gente está pegando, como esse valor de 20 bilhões, por exemplo, pode pagar a diferença do Auxílio Brasil de 200 para 400 reais. É um valor suficiente para isso. E está sendo gasto, em vez de ser gasto num projeto federal, num projeto nacional, está sendo gasto de acordo com a intenção eleitoral do deputado que votou a favor da PEC dos precatórios, ou que votou a favor da emenda do voto impresso. Veja como então é um claro desvio de finalidade. Isso é crime? É. Mesmo não havendo superfaturamento, e há várias denúncias de que há superfaturamento nessas emendas do relator, principalmente em compra de tratores, mesmo não havendo, é um desvio de finalidade, e talvez aqui o leigo consegue ver até talvez uma advocacia administrativa aí, que é quando você usa da sua autoridade legal para atingir interesses pessoais. Afinal, o relator está definindo para onde vai o orçamento para conseguir votos, e o deputado está usando orçamento público que não era com a finalidade dele para conseguir votos. E, além disso, distorce o processo político, porque a maioria governista é feita com base em uso de dinheiro. Então, sim, é compra de votos, sim, é desvio de finalidade do orçamento público, sim, é corrupção. E note que, enquanto a gente fala em dezenas de milhões ou centenas de milhões de reais no mensalão, a gente está falando aqui de 20 bilhões do orçamento agora. De certa forma é similar também ao antigo, vamos retroceder lá para a década de 90, o antigo escândalo dos anões do orçamento. O que eram os anões do orçamento? Eram deputados de baixo escalão que tinham acesso ao orçamento federal e recebiam propina para que o orçamento fosse para prefeitura A, governo B, fundação C. Note a similaridade. É de novo, só que agora já não é mais deputados e senadores de baixo escalão, e sim deputados da base governista, que
definem ao bel prazer para onde bilhões do nosso dinheiro vai com base em interesses pessoais dele. Será que tem propina? Você tem dúvida que tem propina? E mesmo se não tivesse propina, meu caro, é a compra de votos mais cara da história brasileira. Nós estamos falando de bilhões de reais. Nunca se pagou tanto para um deputado votar. Há outros escândalos de corrupção da era PT, próximo a essa escala? Há, mas não de compra de votos no Congresso. Este Congresso é o Congresso mais caro, é o Congresso que se vende mais caro usando o nosso dinheiro para garantir que o PEC do precatório passe, para garantir que a reforma presidencial passe e coisas do gênero. Isso é um instrumento que foi criado em 2020 e que agora, finalmente, 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois, o STF está começando a questionar. Vamos ver o que vai dar esse questionamento e vamos ver o que vão inventar para tentar burlar isso de novo. Agora, o mais importante é 2 questões. Transparência. Nós queremos que essas emendas parlamentares, a gente saiba quanto cada deputado está recebendo e em que momento, para que a gente possa acompanhar se alguém está recebendo dinheiro na época de uma votação importante no Congresso. E o segundo é dimensionar. Será que faz sentido 20 bilhões de orçamento para emendas parlamentares? É necessário tanto dinheiro assim? Será que esse dinheiro não estaria melhor sendo investido no Fundeb? Ou investido no Auxílio Brasil? Ou em tantas outras questões que, já que a gente está querendo romper teto para pagar precatório, cabe então pagar 20 bilhões de emendas parlamentares? Vamos lembrar, 2017 foram 10 bilhões, 2021, 22 bilhões. Vamos pensar nisso, gente. Um abraço.